A ficção científica pode ser usada em diferentes subtextos, principalmente como críticas e alertas para a nossa sociedade, ou então como comentários sobre a natureza humana. Mas muitas vezes ela também pode ser usada como uma grande homenagem ao próprio gênero e para contar uma história unicamente divertida. E foi exatamente esse o objetivo de John Byrne, uma das maiores lendas dos quadrinhos, com seu Operação Highways. Uma história simples que faz homenagem a muitas outras obras desse mesmo gênero, enquanto nos lembra que, acima de tudo, a ficção científica também precisa ser divertida. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje eu tô aqui para falar de Operação Highways, uma história que chegou por aqui pela editora Script e que foi escrita e desenhada por John Byrne, uma das maiores lendas da Dona Arte. Mas antes vale lembrar que se você quiser continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias, não deixe de se inscrever aqui no Central Pandora. Assim você explora aqui com a gente vários universos da ficção científica. E um agradecimento especial para a Script pela parceria para esse vídeo. John Byrne é igualmente controverso e influente, fazendo parte do Hall da Fama do Prêmio Eisner, um dos mais importantes títulos da Dona Arte. Ele foi muito importante para a parte editorial dos quadrinhos, mas principalmente para sua parte artística, considerado por alguns como um dos melhores artistas da história dessa indústria. Quem acompanha quadrinhos há um tempo, com certeza já ouviu falar desse nome, mas se não ouviu, bom, Byrne é acreditado como co-criador de alguns dos nomes mais conhecidos atualmente na Marvel, como por exemplo, os membros dos X-Men Emma Frost, Dentes de Sabre, Lince Negra e Ômega Vermelho, além do melhor Homem-Formiga, Scott Lang. Ainda na Marvel, ele foi responsável por levar a Mulher Hulk para um lado mais cômico e autoconsciente, que anos depois seria a principal inspiração para a criação do Deadpool. Sua passagem pela DC foi menos marcante do que na Marvel, mas não menos importante, tendo sido responsável por ajudar a revitalizar a popularidade do Super-Homem durante a segunda metade dos anos 80 e também da Mulher Maravilha tempos depois. E ele também foi responsável por ajudar Mike Mignola a criar Hellboy. Não há dúvida sobre a importância de Byrne nos quadrinhos e o seu legado é sentido na indústria até hoje. Mas além de ser conhecido como um dos principais nomes dos quadrinhos modernos, ele também é conhecido por ser um grande fã da ficção científica. Apesar de ter trabalhado com diferentes histórias de ficção científica, Byrne ainda queria fazer uma homenagem mais autoral ao gênero. Com isso, ele criou em 2013 Operação Highways. O que vale destacar é que Byrne sempre foi um escritor escapista, e ele traz bastante disso nessa publicação, que apesar de ser relativamente simples, eu queria comentar sobre ela justamente por causa dessa sensação de homenagem que ela passa para os fãs de ficção científica. A história mostra um futuro onde a colonização espacial já está avançada e muitos vivem em estações espaciais ao redor do sistema solar. O grupo principal é a tripulação da nave Carol Ann, que recebe um contrato para ir até uma estação na Lua Europa, mas ao chegar lá, eles descobrem que o contrato nunca existiu. Então quem está mentindo? O capitão, a equipe da estação ou todo mundo? Essa é uma história que não dá para falar muito sem entrar em spoilers, e acredite, qualquer spoiler tiraria muito da graça de Operação Highways, que curiosamente é estruturada como um episódio de Star Trek. Nisso ela é bem semelhante. Então por causa disso, o leitor vai descobrindo aos poucos a trama junto com os personagens. Esse mistério é a principal graça da história e gera uma experiência realmente muito interessante para o leitor. Eu contei 4 plot twists em menos de 10 páginas, o que pode até parecer algo gratuito, um plot twist por plot twist, mas na verdade fica claro que esse sempre foi o objetivo do autor em tentar emular um pouco da ficção científica mais pulp. Ele realmente emula a sensação de assistir um episódio de Star Trek clássico ou então de Além da Imaginação, que o quadrinho faz referência mais de uma vez, incluindo uma das cenas mais famosas da história da série de Rod Serling. É uma história que realmente remete à Era de Ouro e à Era Pulp da ficção científica e parece bastante com aquelas narrativas de ópera espacial que tinha nas revistas antigas. Além dessas inspirações temáticas, visualmente há muitas referências a outras grandes obras da ficção científica. As naves têm uma estética muito similar aos veículos de Alien e outros filmes dos anos 70, e as estações espaciais também lembram esses universos, principalmente 2001, Uma Odisseia no Espaço. A arte das naves é um dos pontos altos desse quadrinho, e eu até queria mostrar que é mais impressionante, mas com certeza vai tirar um pouco do impacto para quem vai ler. Até mesmo Robocop parece ter sido a inspiração para a parte visual desse universo. Quem é fã da ficção científica, com certeza vai reconhecer várias referências, tanto nas artes quanto na trama. Algo que eu achei
achei bastante curioso sobre a história é que Burn também tenta puxar um pouco para o hard sci-fi, mostrando como é a vida em uma estação espacial, principalmente as dificuldades relacionadas à gravidade, também os possíveis efeitos colaterais da hibernação durante as viagens e até mesmo como naves manobram no vácuo. Nesses aspectos, ela lembra bastante a The Expanse, mas sem puxar tanto para a parte científica, apenas dando um peso mais astrofísico para esse universo. E eu queria dar um grande destaque para essa edição da Script na tradução, e eu não sei se foi proposital, mas tem um personagem que acabou me chamando ainda mais atenção. A tradução do nome de French no original, que aqui ficou como francês, ora chamado de Doutor Francês. Isso imediatamente me lembrou das dublagens dos filmes antigos, dos anos 80 e 90. Eu fiz uma relação imediata com como traduziram Apollo Creed para Apollo Doutrinador aqui no Brasil. A história por si só já tem uma sensação bastante de sessão da tarde, mas a Script deixou essa atmosfera ainda mais interessante aqui para o Brasil por causa dessa tradução. Mérito do tradutor Mário Luiz Barroso. Toda essa sensação de leveza que a história carrega pode não agradar todo mundo, principalmente porque o final dela tem uma sensação de um pouco incompleta. Como ela é estruturada como se fosse um episódio de uma série sci-fi dos anos 60, ela acaba como um episódio de uma série desse tipo. Ela claramente cria um universo que poderia ser expandido, mas uma segunda edição nunca foi publicada, então a gente tem apenas um episódio. Mas isso não me incomoda porque eu consegui entrar na ideia que o Byrne estava tentando passar com esse roteiro. Por fim, ela é uma história simples que lembra que nem toda história de ficção científica precisa ser uma grande crítica social ou ter uma mensagem, e também ajuda a lembrar que nem todo quadrinho ou toda obra precisa fazer parte de um grande universo expandido gigantesco. Muitas aventuras curtas também merecem ser contadas, e Operação Highways faz exatamente isso, resgatando bastante das raízes escapistas da ficção científica pulp, um subgênero que eu adoro. A qualidade da publicação da Script é muito boa, e eu particularmente adorei a escolha para a capa, com apenas o nome do quadrinho em meio a um mar de estrelas, enquanto a outra capa serve para deixar bem claro o que você pode esperar dessa trama, e também destacar a arte de Byrne. Para mim essa é uma história realmente divertida, e eu realmente acredito que essa parte da ficção científica menos séria é tão importante quanto todos os outros temas que esse gênero fantástico aborda. E com isso fica aqui a grande recomendação para o divertido Operação Highways, escrito por uma das maiores lendas dos quadrinhos. Espero que você tenha gostado dessa recomendação. Eu agradeço novamente a Script pela parceria e continue acompanhando o Central Pandora para continuar navegando por muitos universos da ficção científica. E a gente se vê no próximo vídeo.